Eu não sei você, mas eu tô cansada de estar cansada. Essa sensação que tem sempre um negócio por resolver, daqui a pouquinho, sabe? Essa aceleração da vida. Nossa, isso tem mexido comigo demais. Será que não tem outro jeito de viver? Aceita o chá de coragem? Minha gente, não sei como é que você tá, mas eu tô cansada. E eu tô cansada de responder pras amigas mais próximas que, ai, como você tá? Ai, nossa, exausta. Quando foi que a exaustão, ela virou a norma pra gente? Porque a gente vive cansado e eu tenho estudado, eu tô escrevendo um livro novo, e eu tenho estudado muito sobre as emoções, sobre, sabe, estudado mais do que eu estudava normalmente, tentado ver artigos mais novos. E o quanto a gente tem tentado funcionar num ritmo que ele é bem incompatível com a vida. O quanto a gente tem tentado funcionar na aceleração dos nossos smartphones, sabe? Eh, o quanto a gente acreditou que um dia a vida ia ficar mais fluida quando tivessem coisas que facilitariam a nossa vida, mas agora a gente não pega esse tempo que sobra de você não estar na fila do banco, de você não ter que ir no hospital marcar uma consulta, a gente não tá usando esse tempo pra gente, a gente preenche esse tempo com mais obrigações. Eu tô falando a gente preenche, mas a gente é sociedade, tá? Não tô falando: "Ah, a culpa é sua se você quiser, todo mundo tem as mesmas 24 horas", não tô falando isso não, porque eu sei que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque a vida é muito diferente para cada pessoa, porque as possibilidades são muito diferentes para cada pessoa. E olha que eu estou aqui falando de um lugar bem privilegiado. Assim, tô cansada, porque eu viajo muito a trabalho, mas eu tenho acesso à sala VIP, eu consigo na sala VIP comer, tomar alguma coisa e trabalhar enquanto eu estou esperando o voo. Normalmente eu vou com o motorista para o aeroporto, então eu consigo dar uma lida, dormir, assim, tô falando de um lugar privilegiado, mas é um lugar de muita exaustão. E eu tenho trabalhado em terapia, tentado separar um pouquinho o social do individual, porque senão fica tudo muito misturado. Então eu tenho tentado perceber que tem um fator social muito forte, que glamoriza o cansaço, que nossa, eu sou uma pessoa muito ocupada, quer dizer que eu sou uma pessoa muito importante, que a gente está acostumado e acostumada a falar do trabalho como algo que nos define, e que isso é um peso social, mas eu também tenho tentado olhar a minha construção dentro disso. O que é meu, o que é que eu posso mudar, o que é que eu aprendi. E eu percebi que desde muito nova, eu sempre entendi que é preciso muito esforço para fazer as coisas, sabe, assim? Que não é que as coisas têm que ser difíceis, não é isso, as coisas nem sempre foram difíceis para mim, no sentido de: "Ah, eu quero fazer isso e vai ser muito difícil fazer", não é isso, mas, a sensação de que o que eu conquisto pode ser tomado, pode ser retirado. Com mulher negra, com uma pessoa que veio do interior baiano, sertão baiano, as coisas nunca foram dadas, eu sempre tive que conquistá-las. E a sensação era: se eu conquistar, eu preciso manter, eu preciso sustentar isso. E eu venho de uma família que cobra muito para estar nesse lugar, sabe, assim, meu pai sempre cobrou bastante que a gente fizesse o melhor que pudesse, que a gente se destacasse. E isso não é de todo ruim, claro que não, mas teve um peso também. E tinha uma concordância minha com esse "tem que ser excelente mesmo", sabe. O meu padrão do que eu posso fazer, de como eu devo fazer, a minha idealização desse padrão, ela é muito alta, sempre. E aí, lidar com este padrão, lidar com essa dificuldade em descansar, é um esforço enorme meu, sabe assim? Eu conversava com a minha terapeuta e ela me perguntou: "Quando é que você descansa, assim, meio do dia você para e vai deitar, já que você trabalha em casa,
Já no dia que você não tá viajando, você consegue administrar a rotina pra você tirar um cochilo, já que seu corpo tá tão cansado? E eu falei: "Eu não consigo. Eu não consigo chegar no meio de uma segunda ou de uma terça-feira qualquer, deitar na cama e dormir. Por mais que eu tenha um trabalho que é flexível, muitas vezes eu trabalho num horário que não é o tipo, sabe quando é que eu consigo? Vou trabalhar hoje à noite. Aí eu falo: "Então tá, vou trocar essas horas de trabalho, hoje de manhã eu vou dar uma cochilada". Eu tô o tempo inteiro negociando comigo mesma. Não é que tem um gestor, um chefe, alguém que tá me cobrando algo. Não, eu interiorizei esse gestor, essa chefa, super impaciente, super exigente. Eu guardei ela muito fundo dentro de mim e ela não para, sabe? Ela não para. Como é que você não fica cansada? Como que eu não fico cansada se eu tô o tempo inteiro me vigiando, se eu tô o tempo inteiro olhando o que eu faço e descrevendo onde, como e quando precisa ser melhorado, sabe? Se é como se eu tivesse sempre com uma prancheta do lado, anotando o que é que tem que ser mudado, o próximo eu faço isso aqui diferente. Falei "sabe" 3 vezes. Ó, repeti "né". Eu tô aqui conversando com você e tem essa voz aqui falando comigo. Há um tempo, não sei se eu já citei isso aqui, eu participei de um programa de TV, que foi a primeira vez que o ponto ficou comigo. O ponto, a gente fala que é a voz de Deus. O ponto é aquela voz do diretor, é um aparelhinho que põe no ouvido do apresentador e que a gente consegue conversar com o diretor. O diretor, a diretora fala com a gente pelo ponto. Então ele fala: "Ó, preciso que você encoste um pouquinho para o lado de cá, porque tá saindo da câmera. Ah, preciso que você fale um pouquinho mais sobre isso. Bem legal, adianta isso aí, continua com isso daí, porque tá legal". Essa conversa de alguém que tá te assistindo e te direcionando de como fazer. E aí eu participei pela primeira vez no programa, quem estava com ponto era eu, só tinha eu em cena como apresentadora, então quem estava com ponto era eu. Normalmente eu vou para ser entrevistada, né, vou como convidada e o host oficial que fica com ponto. E nesse caso, como era somente eu que estava com ponto. E quando acabou, eu fiz: "Gente, como isso é legal". E aí eu falei com a minha empresária, ela: "Como foi?" Eu fiz: "Cara, a voz da diretora é tão mais suave e mais legal que a minha". A diretora ela é tão mais legal que eu comigo mesma. Assim, primeiro que eu pude relaxar, sabendo que tinha alguém olhando, que tinha alguém percebendo que se tivesse algo de errado essa pessoa ia falar comigo, e eu ia conseguir ajustar. Então eu pude desligar um pouquinho essa atenção constante. E, eu pude relaxar. E segundo, que ela observou coisas que eu não observava. Assim, que eu não observava não, que ela valorizou coisas que eu valorizo, mas ela não valorizou coisas que eu hipervalorizo, sabe assim? Pra ela tá tudo bem, Elisama, tá legal o que você fez, que bacana que você fez. E pra mim tá sempre: "Não, podia ter sido um pouquinho melhor, eu podia ter feito um pouquinho melhor, eu podia ter ido um pouquinho além, eu podia", sabe? Então tem o aspecto social do cansaço, o aspecto social da glamorização do cansaço. Eu poderia, sei lá, passar horas aqui falando com vocês sobre a sociedade do cansaço, né, sobre o que o Byung-Chul Han fala, sobre a sociedade paliativa que o Byung-Chul Han também fala. Eu poderia trazer um monte de conceito, mas não, eu quero falar da parte pequenininha, que é a nossa, sabe? Que é como eu lido com o que a sociedade faz, que é o que eu aprendi, como eu aprendi a transitar nessa sociedade. Quais são as minhas dificuldades e como que eu aprendo a lidar com elas. Tem um ditado que eu sempre repito, que é: "Para quem só tem martelo, qualquer objeto é prego". O que esse ditado quer dizer? Que quando você só tem um tipo de ferramenta, você vai utilizá-la para tudo, porque é o que você tem. Todos e todas nós temos os nossos martelinhos na nossa história. Esse martelinho ele foi te dado pela sociedade, pela interação da sociedade com a tua personalidade, com a tua criação. É um conjunto, sabe, não dá pra isolar os fatores. Assim, não dá pra falar:
Isso aqui, a receita da Elisama é 3% disso, 5% daquilo. Não dá para separar o ovo, o trigo, o leite, o fermento e depois o bolo pronto. Então a gente não consegue separar qual foi a porcentagem de cada coisa em você. Mas não dá para negar que nós somos essa mistura de tudo que aconteceu com a gente. E aí o meu convite é a gente olhar um pouquinho para essa mistura, assim, para olhar para esse bolo, sabe. E eu tenho olhado para esse bolo na minha vida, eu tenho olhado para mim e percebido que o meu funcionamento padrão, ele agrava uma cobrança social, sabe. Quando a diretora falava comigo no ponto, e as coisas que eu estaria observando em mim, ela não citou, eu pensei: "Cara, é tão mais legal uma outra pessoa falando, que legal que a cabeça dela tá funcionando tão diferente da minha", e eu pensei: "Como é cansativo ser eu". Como é cansativo funcionar nesse nível de cobrança, de ansiedade, sabe. Gente, eu sou a rainha das metas, sabe, assim. A minha irmã, eu vou dar 2 exemplos no meu funcionamento, 2 exemplos. Estava com a minha irmã programando uma viagem, a gente sonhando, conversando, ela fez: "Ah, então tá, vou ter tantos meses para fazer tal coisa". Aí ela fez: "Elisama, é uma viagem pra gente se divertir, tu já transformou numa obrigação, numa meta que tu vai ter que estudar". Caraca, sabe. E eu falei: "Meu Deus, é mesmo". Assim, tudo eu dou um jeito de virar uma meta, sabe assim? Tudo, tudo dou um jeito, falar: "Ah, então tá, então eu quero chegar lá sabendo isso, 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 isso e isso, eu vou estudar pra isso". Esse funcionamento exaustivo. E aí, um outro exemplo também com a minha irmã, ela estava aqui em casa, a gente foi pra academia do condomínio, e a gente estava treinando, né. E ela falou assim: "Ah, tu não tá descansando entre os as séries?" Eu falei: "Não, pô, eu tô descansando". Sabe como eu estava descansando? Eu estava fazendo supino reto, aquele que você pega uma barra e fica fazendo assim. Eu estava fazendo supino reto. Eu estava parada, agarrada na barra. E eu disse pra mim mesma que eu estava relaxando. Ela fez: "Você tá fazendo mas tu já parou? O que tá fazendo?" Eu falei: "Não, tô esperando a próxima série". Agarrada na barra, a mão chega estava assim. Ela: "E tu não vai descansar não?" Eu fiz: "Eu tô descansando". E foi muito engraçado que ela olhou pra mim e fez: "Você quer conversar sobre isso?" A gente teria muito pra conversar com você agarrada nessa barra aí dizendo que tá descansando. E quando ela falou, eu olhei pra mim mesma, olhei pra minha mão apertada na barra e pensei: "Meu Deus, ela tá descansando". Ela acha ela acha que tá descansando, agarrada na barra entre uma série e outra. E aí eu saí da academia pensando: "Caramba, como eu preciso ficar atenta a esse funcionamento". Aí você veja só o funcionamento da pessoa. Quando eu falo: "Eu preciso ficar atenta a esse funcionamento", o que que eu faço? Mais uma meta. Agora minha meta é ficar atenta, ficar alerta pra eu conseguir relaxar. Que receita boa, gente. A meta dela agora é ficar alerta pra conseguir relaxar. Funciona, é uma beleza. Enfim, este não é um episódio cheio de respostas pra você. Esse é um episódio pra te convidar a se observar. Eu quis dividir com você, quero dividir com você nele, o choque que é pra mim olhar para o meu funcionamento, sabe? E ver que esse martelo que eu tenho, ele não para e que eu preciso ampliar a caixinha. Eu preciso fazer de outro jeito. E que eu vou conseguir com pequenos passos. Eu sei que eu não vou conseguir de vez. Eu queria ser muito relaxada no rolê, gente. Eu queria ser a tranquilona do rolê, mas eu acho que eu nunca vou ser, sabe? Eu acho que eu vou ser a que vai entrar nos lugares olhando a saída de emergência e pensando: "Não, mas eu tô só pra ficar segura, eu tô vendo o que que tá acontecendo aqui". Sabe assim? Só que aí eu tô aprendendo a lidar com isso de uma forma que eu fique menos exausta. Eu queria conseguir chegar num dia qualquer na segunda-feira de tarde, já que eu tenho uma oportunidade, e falar: "Hoje agora eu vou dormir hoje de tarde, depois eu faço outra coisa", mas eu não consigo.
Se eu deitar pra dormir, a minha cabeça, ela fica assim, tem uma voz que fica naquele lugar de, sim, herdeira. Você tem uma fortuna, né, gata, pra você ficar aí em plena segunda-feira deitada. Tua fortuna deve estar tudo garantido. Levanta, meu amor. Você acha que você pode dormir uma hora dessa? E aí essa voz, lidar com ela me deixa tão cansada que às vezes eu nem tento. E o que eu tô aprendendo? Eu tô tentando fazer as coisas de uma forma sustentável pra mim. E aí é o dia que eu falo, vou estudar, eu preciso estudar. Eu me pergunto, eu preciso estudar sentada na mesa, com o caderno, numa postura rígida? Será que eu consigo estudar, ler esse livro que eu quero ler? Porque estudar faz parte do meu trabalho, né? Ler esse livro que eu quero ler, tomando um sol, deitada na rede. Será que aqui eu já não consigo deixar o corpo menos tenso e ainda assim estar estudando e ainda assim estar concentrada? Eu tô tentando descobrir formas que abrandam um pouco a minha ansiedade de estar sempre produzindo, de estar sempre alerta, de estar sempre atenta, e que respeitem o meu desejo sincero de descanso. Eu já entendi que no automático eu não vou relaxar, que no automático eu vou ficar agarrada na barra entre uma série e outra, pensando: "Não, tô pronta aqui já para a próxima série". Eu entendi que eu vou fazer isso. É como eu sei funcionar. Mas eu quero muito funcionar diferente, entendeu? Eu quero muito aprender a usar a chave de fenda, a chave boca, a chave Allen. Eu quero usar outras ferramentas, tô cansada do martelo. Eu ainda quero o martelo, eu sou boa com ele. Sou boa com ele. Mas tem outras coisas, não é sempre o martelo que precisa ser usado. Então eu tô observando e pensando: "Calma, Elisama, será que precisa ser assim? Será que não tem outro jeito? Será que não dá pra dar uma respirada agora? Vamos tomar um banho? Vamos ouvir uma música? Vamos fazer uma caminhada?" O que é que você vai fazer para lidar com essa cabeça que é tão ativa, que é tão agitada, que me exaurem, sabe? E que se eu não prestar atenção, eu vou achar que só dá pra existir assim. Porque veja, o mundo tá cobrando muito da gente. O mundo tá cobrando exaustivamente da gente. Tem sempre alguém te falando que você deveria estar agindo diferente, que você deveria ser mais alguma coisa. Você deveria fazer mais exercício, você deveria estar comendo melhor, você deveria estar dormindo melhor, você deveria estar vendo mais os seus amigos, você deveria ir mais pra festa, você deveria gostar de ficar sozinha. Meu Deus! É muito deveria. Tem um mundo que vende o autocuidado, que vende a paz, sabe, tudo virou produto. Tem, mas eu já não tô falando dele. Eu tô falando do quanto a gente já interiorizou a obrigação de estar ativo, fazendo coisas. Eu cresci vendo mulheres que não sentavam, sabe, a minha mãe nesse instante tá na minha casa. Minha mãe não senta, cara. "Mãe, vai sentar", eu vejo ela parada, olhando para as coisas, pensa assim: "Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer", ela não consegue descansar. E quantas vezes eu falei pra ela, falei pra tias, assim: "Mulher, descansa, né, quando eu morrer eu vou descansar, quando eu morrer eu vou descansar". E como eu não quero descansar só quando eu morrer, sabe, eu quero descansar agora, eu quero estar descansada. A Dé Bastos, que é uma amiga muito querida, Dé me disse que toda vez que ela dá palestra, ela faz as pessoas darem as mãos e falarem: "Gente cansada no mundo". E é isso, eu brinco, né, eu falo nas palestras de gente doente no mundo, que a gente exausto, a gente não consegue transformar a nossa vida, e é isso. Sim, o descanso ele é parte da existência, sabe. Eu tô gravando na semana em que o meu IP tá só os gravetinhos, depois de uma semana e meia, mais ou menos, em que ele estava a coisa mais majestosa do mundo, que as pessoas estavam passando na rua e tirando foto dele. Sim, eu tenho 2 IPs na porta de casa. Eles estavam incríveis, o tapete amarelo que estava na minha varanda, sim, na minha garagem, era de chorar. Sim, eu sou essa pessoa que chora de emoção com IP.
E agora ele tá o gravetinho. O bichinho tá feio, coitado. Eu tenho certeza absoluta que ele não tá preocupado com isso, sabe? Que o ciclo da vida tá correndo muito bem e que tá tudo certo. O meu IP fica incrível. Eu achava que era mais tempo, mas é entre 1 semana e 10 dias, como todos os IPs. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Tem fase que ele tá a coisa mais linda do mundo. Tem fase que ele tá verdinho, assim, uma árvore comum, dá sombra, ok? E tem fase que ele tá como tá agora. Você olha e fala, morreu, coitado. Mas é o ciclo. E eu sou uma pessoa que briga com os meus ciclos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não quero ficar cansada. Eu não quero ter a necessidade de descansar. Eu sou uma pessoa que olha para esse corpo e fala, meu querido, se esforce um pouco mais que você consegue. E eu já tive burnout. Eu já tive movimentos involuntários na face. Eu já tive um zumbido pulsátil. Eu ouvia o meu coração pulsar. E quanto mais nervosa eu ficava, mais o coração acelerava, mais ele fazia no meu ouvido. Era desesperador. Eu não quero voltar nunca mais para aquele lugar. Mas o meu funcionamento padrão, o meu estado de alerta constante, que tem um monte de causas sociais, familiares, emocionais, psicológicas, biológicas, ele me leva para esse lugar. E lá vou eu ficar nessa dança de ficar atenta sem ficar absurdamente alerta e virar mais um trampo, de relaxar. Na minha família, relaxada é um xingamento. Na minha família sempre fala assim, aquela é relaxada, já relaxou. Sim, o relaxar não é algo valorizado, sabe? É algo que você deveria ter vergonha. Já tá relaxando no trabalho. Não, é trabalho de relaxado. Assim, trabalho de quem faz de qualquer jeito. Relaxar pra mim sempre foi sinônimo de entregar qualquer coisa. E como eu preciso relaxar. E esse ano eu tirei férias pela primeira vez na minha vida, nos últimos 10 anos. Eu tirei férias esse ano. Férias de verdade. Só foram 15 dias. Quer dizer, dividi em 12 vezes de 15 dias, né? Então foram 30 dias. E foi férias de verdade, que eu não levei o computador, que eu não trabalhei. E eu voltei tão mais criativa. Eu voltei tão mais potente, sabe? Eu voltei tão mais animada. Eu voltei com tanta vontade de fazer coisas. E eu pensei, nossa, é assim que eu descanso. Olha o que descansar faz. Que legal, descansar é muito bom. Eu queria conseguir descansar de vez em quando aqui na minha casa, sem precisar viajar, sabe? Eu queria aprender a descansar no meu sábado. Domingo, eu passei o domingo de pijama, montando quebra-cabeça. Foi tão bom, foi tão legal, mas foi um esforço. Não sair, não resolver as coisas, não aproveitar o tempo e não administrar da melhor forma possível o meu tempo, sabe? Foi um esforço pra ficar bem. Eu ia falar que é pra não adoecer, mas não adoecer é pouco, sabe? Não adoecer é pouco, eu quero mais. Eu não quero só não ter um burnout. Eu quero ficar bem. Eu quero aprender a relaxar, descansar. Tô tentando. E aí eu te convido a pensar como é que isso tem funcionado pra você. Porque eu não sei, talvez você não seja tão louca ou louco como eu, mas pra onde é que teus padrões te levam, sabe? O que você sabe fazer, o caminho que você sempre trilhou, pra onde é que ele te leva? Você ainda quer ir pro mesmo lugar? Porque se você não quiser, você vai precisar aprender a trilhar outros caminhos. Que não vai ser fácil. Mas o destino, que o nosso caminho sempre leva, não é fácil mesmo. Não é dos melhores, então mudar de destino talvez valha a pena. É isso, meu amor. Se você gostou dessa nossa conversa, se fez sentido pra você, porque eu nem sei se fez sentido, e a minha voz, aquela que cobra o tempo inteiro, a do ponto, a voz de Deus,
que é a voz do meu superego, tá falando assim: você foi confusa, gata. Falou, não disse nada. Então, é isso. Sigamos. Até o próximo episódio. Um beijo.